Olá, bom dia, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais essa reflexão sobre o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. Nós estamos estudando o Organon comentado, a homeopatia explicada e fácil de ser entendida. Parágrafo 45. Doenças semelhantes se anulam. Compreendamos duas doenças realmente diferentes segundo a espécie, mas semelhantes em suas manifestações e efeitos, bem como nos sofrimentos e sintomas que cada uma produz. Assim que se deparam no mesmo organismo, aniquilam-se em qualquer tempo e lugar. Então, o Hahnemann conseguiu fazer essa descoberta extremamente importante, ao observar que se duas doenças forem semelhantes, elas se anulam. E aí vai ficar bem claro que quando a gente toma homeopatia, os remédios produzirão um efeito de acordo com os sintomas que nós temos. Portanto, não adianta tomar um remédio para dor de barriga. Temos que tomar um remédio que abranja todas as condições daquela dor de barriga, principalmente os sintomas mentais e emocionais. Logicamente que a dor de barriga, nós vamos ter dois remédios básicos que se não for um, é o outro, certo? E tem o caso da cólera que entra um terceiro e um quarto remédio. Mas são 4 remédios que certamente cortarão a cólera em alguns minutos, certo? No caso da dor de barriga. Por intoxicação alimentar é outro remédio. E assim a gente vai entendendo que algumas situações. Bom, mas aqui está falando de duas doenças semelhantes. Segundo a espécie, uma vai anular a outra. É que a doença mais forte aniquila a mais fraca. Na verdade, em virtude de uma causa que é fácil de descobrir, pois a potência morbífica mais forte que surge, em virtude da sua semelhança de ação ocupa, de preferência, as mesmas partes do organismo que tinham sido afetadas pela irritação mórbida mais fraca anterior e a extingue. Então, se aquela doença anterior é mais fraca na intensidade, mas elas são muito semelhantes nas formas de atingir o organismo, a mais fraca vai desaparecer. Da mesma forma, que a imagem da chama de uma lâmpada é apagada e extinta pela ação mais forte dos raios do sol que atingem nossos olhos. Se você acende uma lâmpada, se o sol estiver quente, a lâmpada não vai nem dar sinal de iluminação. Mas se o sol se põe, ela vai estar clareando. Aqui, por exemplo, embora lá fora tenha a luz solar, aqui está fechado, eu tenho que ter a luz. Quando eu abro a porta, a luz já não tem tanta função, já não exerce tanta função dela de iluminar o ambiente. Então são coisas bem práticas que o Hahnemann traz para a gente poder entender. Portanto, a doença mais forte, como ele colocou aqui para nós, é o caso do vai sempre haver o efeito de fazer a gente desenvolver as reações do organismo necessárias a eliminar a doença mais fraca, desde que elas sejam semelhantes. O grande problema é dizer quais doenças semelhantes a quais. Em outras palavras, no tratamento assim que a pessoa ingere uma potência morbífica do remédio semelhante ao adoecimento e mais forte que ele, então esta nova força toma conta das sensações da pessoa. Então nós temos, conforme nós dissemos ali, a doença mais forte ela vai tomar conta das sensações, você vai impor as suas características e principalmente mentais e emocionais, e a doença mais fraca vai desaparecer, porque elas são semelhantes e elas atacariam o mesmo órgão. Como os corpos sutis, que possuem uma inter-relação entre si e com o corpo físico, os corpos sutis deixam de sentir a potência semelhante e mais fraca do adoecimento. Por conseguinte, as sensações estão extintas, deixando de existir o adoecimento e o sinal físico, e, portanto, eles são algo de origem imaterial. São apenas afecções dinâmicas de origem mental-emocionais devido às energias deletérias presentes nos corpos sutis. É importante a gente entender que essas energias deletérias dos corpos sutis é quem vão criar todas as condições, é quem vão criar todas essas reações para que a gente tenha que lutar para eliminar esses adoecimentos.
Os corpos sutis são afetados, então, temporariamente somente pela potência morfífica nova e mais forte, que é a do remédio. Isto faz com que corrijam as deficiências de interatividade existentes entre eles. Se a potência mais forte for do remédio, vai ser temporariamente, mas se for de uma doença, ela vai seguir o ciclo. Certo? Ou vai durar bem menos e com menos intensidade, porque teve a luta, entre aspas, entre a doença mais fraca e a doença mais forte. Quando a doença mais forte é devido ao remédio, a doença mais fraca vai desaparecer. Quanto a doença mais fraca é devido a alguma microvida, a doença mais forte vai fazer com que a doença mais fraca desapareça, ela vai ficar mais uns tempos ali no organismo e depois o organismo vai reagir, já terá mais força para reagir e eliminar a doença. É assim que a gente vai vendo que Hahnemann fez uma série de descobertas importantes e interessantes para que nós pudéssemos compreender melhor a homeopatia. E assim, meus irmãos, deixe aí seu like, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Se puder, ajude-nos com o Pix, conforme está na descrição do vídeo. E assim a gente vai dando continuidade aos nossos estudos, vamos fazendo aqui o nosso trabalho de divulgação da homeopatia. E outra forma também de nos ajudar é adquirindo um dos livros, ou Organon das Curar, ou Homeopatia, Tratamento para o Espírito para o Corpo. Tá certo? Muita luz e paz. Que as bênçãos celestes estejam sempre nos iluminando e fortalecendo a nossa caminhada.